capítulo de número 8 e o versículo 47, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Eu não quero ser, como diz, trazer uma dúvida para os ouvintes, mas eu já quero, assim, deixar para aqueles que estão nos acompanhando, todos são filhos de Deus, ou Sim. só alguns que são filhos de Deus? Como nós é, podemos nos tornar filhos de Deus, ou se já somos filhos de Deus desde que nascemos? Então, dentro desse texto, nós temos aqui um Senhor que tem interesse em que nós possamos entender essa verdade, né? E também eu estava falando aqui com o Marcos Zeferino sobre essa oportunidade que a gente tem aqui no Pod Graça, por meio dessas câmeras, por meio dessas redes sociais, em apresentar esse Deus que é um Deus que pode ser o nosso Pai. É um Deus que pode nos fazer ser seus filhos. À luz das Sagradas Escrituras, a gente vai tratando aqui, é que, na verdade, nem todos são filhos de Deus, mas que Deus tem o interesse de ser Pai de todos. Então, eu me alegro também, por meio desse podcast, a oportunidade que nós temos de anunciar isso a Uhum. pessoas diversas. Porque nós temos aí o evangelismo pessoal, coletivo, o evangelismo de porta em porta, o evangelismo nas casas, nas ruas, cultos que são feitos dentro da igreja, mas que por meio dessas redes sociais, por meio de um podcast como esse, nós temos a oportunidade de destravar estas verdades. Se todos são filhos de Deus ou se só alguns são filhos de Deus. E se há a possibilidade de todos serem filhos de Deus. Então eu já adianto que há sim a possibilidade de todos tornarem-se filhos de Deus. O que a Bíblia diz assim não são todos filhos de Deus, mas podem ser todos filhos de Deus. Como é que a gente explica isso para as pessoas? Porque a maioria acredita que é. Na verdade, Você vai perguntar para alguém, ó, você sai ali na rua ali, e pergunta para, sei lá, camarada que tá vivendo a vida de qualquer jeito. Você é filho de Deus? Sim. E aí? nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras e lembrar do primeiro Adão, né? Uhum. Que Deus criou, a sua imagem e semelhança. O primeiro Adão, ele falhou, pecou, errou, desobedeceu uma orientação divina. O Senhor pôs Adão no jardim do Éden e deu a ele uma orientação clara. E qual foi a orientação clara? Que ele poderia comer de todos os frutos, porém, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele não poderia comer, porque quando comesse, ele Morreria. morreria. Então, você descobre nas Sagradas Escrituras que o primeiro Adão, o homem, infelizmente, ficou a desejar nesse quesito. E esse é o papel do pai, né? Orientar o filho no que ele deve fazer, né? Deus ali, ele Exatamente. já estava se comportando dessa maneira, ou eu estou equivocado? A gente Sim, pode dizer que sim, né? sim, Colocando regra, limite, esse é o papel do pai. o cuidado do pai para com o primeiro Adão é claro, né? Em amá-lo e ao mesmo tempo orientá-lo e mostrar ao primeiro homem, ao primeiro Adão, que para cada escolha há uma consequência. E a escolha em desobedecer o pai faria com que em Adão todos deixassem de ser filhos de Deus. Uhum. Mas, ao obedecerem, todos permaneceriam sendo filhos de Deus. Então a gente já tem um caminho a traçar. Se o primeiro Adão desobedeceu, pecou, se afastou do Pai,
automaticamente, a Sagrada Escritura diz que todos os seres humanos, no primeiro Adão, deixaram de ser filhos de Deus por causa da desobediência. Uhum. Mas o Pai que nos amou de tal maneira, segundo o que está em João 3,16, já havia preparado, antes da fundação do mundo, um cordeiro, que é o próprio Jesus, dando a toda a humanidade, a todo ser humano, a oportunidade de serem filhos de Deus. Através do Filho. Através do Filho, Jesus Cristo. Se no primeiro Adão que nós temos esta falha, nós temos o segundo Adão, Jesus Cristo, Que temos a perfeição. que temos a perfeição. No primeiro Adão, filiação arrancada. No segundo Adão, a oportunidade de termos esta filiação reconstruída, restaurada. Então, Tudo se conecta, né? Não tudo tem se jeito, né? conecta. Então, Jesus, ele é essa ponte, né? Jesus ele é a oportunidade que nós temos para nos tornarmos novamente filhos de Deus. Uhum. Né? Então, precisamos crer em Jesus para vivermos essa filiação com Deus. Precisamos entender esse projeto de Deus para nos tornarmos novamente filhos de Deus, né? E passarmos a ser filhos, porque no primeiro Adão nós já nascemos em pecado. Então nem todo mundo é filho. Nem As todo pessoas, mundo. as pessoas são criadas, elas são criaturas. Tá lá em João, 1 João não, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 1. Sim, A todos quanto receberam, é que se tornou, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos, né? sim, É isso que tá lá. Receberam quem? Receberam o filho unigênito, que se torna primogênito por causa daqueles que foram adotados. exatamente. Por tudo se resume a Cristo. Tudo se resume a Cristo. Para que nós possamos tratar Deus como Pai, temos que nos resumir a Jesus e se parecer com Ele. É isso, né? Precisamos crer nesse Deus que nos amou. Uhum. E esse Deus que nos amou enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para nos dar essa oportunidade de receber o perdão. Então, eu fico feliz de estar aqui nesse bate-papo. Uhum. Falei com o Alisson, falei com o presbítero Danilo, do desafio que eu estou tendo de estar aqui. Porque uma coisa é você estar atrás das câmeras. Outra coisa é você estar aqui, Na né, frente. em frente às câmeras, falando para um grupo de pessoas. Uhum. E a gente entende a responsabilidade que isso aqui é. Um desafio grande. Sim. Porque, ao mesmo tempo que você pode ser um mocinho da história, mas você pode ser também um vilão. Basta uma palavra. Basta um recorte. Ou basta uma interpretação equivocada. Se acontece, né? Muito. Então, Acontece. eu aproveito para pedir a compreensão daqueles que nos acompanham. Se Ah. porventura nós, em algum momento, nos equivocarmos, né, fazemos uma citação errada ou apresentarmos alguma coisa fora de contexto. Então, eu entendo a responsabilidade que é isso aqui. Mas, dentro daquilo que nós estamos falando, Jesus, ele nos dá essa oportunidade de recebermos esse Deus Pai. Esse Deus Pai. Eu fiz uma anotação, quero deixar para os ouvintes e para aqueles que estão nos vendo, que nós estamos falando de Deus não apenas como um criador. É porque muita gente tem Deus como criador. E aí entra naquilo que você falou, todos são criatura. Em Deus, todos são criatura. Mas eu quero chamar a atenção de todos a ser muito mais do que uma criatura. Ser também filhos de Deus. Então, nós precisamos crer. E crendo em Jesus, a Bíblia nos deixa claro que nós precisamos, primeiramente, consentir com a verdade do que ele diz ou torna conhecido. Não é apenas verbalizar. Não é tentando mudar o assunto, mas só na sua opinião, para ser salvo é necessário acreditar na Trindade? Sim. Porque você coloca puxando para Jesus,
nós estamos falando de Deus Pai. É necessário acreditar que eles são a mesma pessoa? Sim, eles são a mesma pessoa. Uhum. Um mesmo Deus. Um só Deus, né? Trabalhando em prol da redenção, em prol da salvação, em prol da filiação daqueles que ainda não se tornaram filhos de Deus.